Oferecimento: Diferenciato Arquitetura. Projetos residenciais, comerciais e maquete eletrônica. Avenida Ipiranga 2073, Cidade Alta, Cuiabá, Mato Grosso. Estamos também no Instagram em @dtt.arquitetura. WhatsApp: 981024800. Faça seu orçamento sem compromisso. Eu sou Cristóvão Luiz, o timoneiro desse imenso navio chamado Web Kizomba TV, o canal da resistência viva em Mato Grosso. Nós temos a responsabilidade de preservarmos esse bem material e imaterial da cultura afro-brasileira, da cultura indígena, da literatura, da filosofia, da educação, da arte, até porque acreditamos que todas as vezes que preservamos a diversidade cultural de um povo, nos tornamos seres humanos bem melhores do que somos. Aproveitando a oportunidade, mandar o nosso axé para os companheiros e irmãos da Web TV Mato Grosso News de Rondonópolis. O nosso axé, a nossa alegria por vocês estarem por perto. Hoje, no Dialogando com a Cultura, vamos receber aqui a professora Jaci Proença, pensadora, militante, foi a nossa prefeita, né? Escritora, poeta, e aí é uma satisfação, uma alegria muito grande, porque é leve, porque é família. A gente está tão próximo, às vezes distante, mas próximo, de alma e coração, pelas ações, pelas atitudes, né? Até porque nós, entre o amor e o ódio, a gente sempre prefere o amor, que o ódio continua sendo um fardo muito pesado para se carregar. Então, Dialogando com a Cultura, professora Jaci vai falar um pouco da sua infância, né? Do seu chão, do seu território, até para a gente ouvir um pouco da sua história e da história daqueles que a incentivaram, a inspiraram, que é a família. Bom, uma satisfação muito grande, né, de estarmos aqui participando, né, aqui desse programa do Web Kizomba, que traz, né, dá visibilidade às nossas questões, à causa do povo negro, principalmente na minha condição enquanto mulher negra que sou, né, e sempre a gente está tendo essa oportunidade. Mas Jaci Ribeiro de Proença nasceu exatamente no dia 21 de março de 1964. Então, para vocês terem uma noção, eu nasci num período de grande efervescência política no país. Estava se encaminhando todo um processo de golpe em nosso país. E nasci no dia 21 de março, no Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. Então, não sei se isso alguns chamam de coincidência, eu penso que não. Mas, de todo modo, nasci aqui em Cuiabá, capital de todos os matogrossenses. À época era chamado de terceiro. Tinha o terceiro de fora, terceiro do meio e terceiro de dentro. Entendeu, Cris? Eu nasci exatamente no terceiro de fora. E onde, cercada, né, de uma série de familiares, a formação nossa, né, nesse modo muito próprio do povo, né, Bororo, aqui da nossa região, nós estávamos aldeados ali. E com uma influência muito grande dos mais antigos, né, na nossa formação. Porque também para nós a educação de filhos não é responsabilidade exclusiva só de pai e mãe, mas vem dos avós, dos tios, de toda a parentela no entorno através de uma troca. E foi assim que eu nasci. Meu pai, quilombola, do quilombo de Mata Cavalo, que foi expulso de suas terras logo após a Segunda Guerra Mundial, onde os maiores, né, foram para a guerra e ficou só meu pai como pequeno ali junto com as mulheres. E quando retornaram da guerra, falaram que eles tinham que sair da terra porque a terra tinha dono. Os jogaram em cima de um caminhão, falava antes, era aquele caminhão basculante, né, tombeira, e os deportaram ali no que foi denominado de Capão do Negro, hoje município de Várzea Grande. E dali, meu pai foi para o abrigo das crianças, saiu do abrigo, buscou um pouco um profissionalismo de serralheiro, conheceu a minha mãe, filha de pescador,
né, da região ribeirinha aqui da nossa cidade, do Rio Cuiabá, e formou a sua família. Eu sou primogênita, né, de 6 filhos. Eu nasci exatamente nesse dia que eu disse, 21 de março de 64, e sempre tomando como referência a determinação, a convicção dos meus pais de que nós teríamos, em que pese todas as dificuldades, teríamos que estudar e teríamos que buscar uma profissão, né? E foi exatamente daí que eu busquei estudar, me dedicar aos estudos. Estudei em escola pública, como a grande maioria do nosso povo. Fiz uma universidade, a Universidade Federal de Mato Grosso, curso de pedagogia. Depois, essa convivência no espaço da universidade e depois já no chão de uma escola. Aos 16 anos eu comecei, né, a carreira do magistério, me tornei professora na prática e conciliando conhecimento adquirido, conhecimento acadêmico na universidade e já a inserção, a convivência em sala de aula, eu passei a me despertar para a questão de estar inserida em movimentos para poder contrapor uma realidade que eu não concordava com ela. E foi daí que eu me inseri no movimento estudantil, movimento negro, movimento sindical, né? E com contribuições, evidentemente, de meus pais que me incentivaram, meus tios, a tudo isso, alguns professores valorosos que eu tive como referência para a minha caminhada, militantes do movimento negro, exemplo do seu Geraldo, né, que me conduziu para essa compreensão, conscientização e militância no movimento negro, e o de mulheres que também, na própria lida do cotidiano, me fez ver que havia um tratamento e direitos diferenciados para nós na condição de mulher. Então, a professora Jaci é resultante de tudo isso, do monte de gente, dos mais velhos até os mais novos, porque na convivência a gente aprende com eles também, principalmente a ousadia, né? Uma nova forma de ver o mundo, e através da dedicação aos estudos, né? Então, a professora é isso, cuiabana, é dessa mistura, né, de negro com indígenas, meus parentes indígenas, e forjada na luta por igualdade, por direitos. Jaci, eu gostaria que você falasse para nós um pouco das realizações, dos sonhos realizados, tanto quanto prefeita, né, das realizações do que você pôde fazer, né, se não foi muito, mas o que é que você destaca ali naquele momento, e enquanto literatura, né, enquanto escritora, eu quero que você me fale dos sonhos que você já consegue palpar e materializar em suas mãos, e aquele que você ainda sonha por conquistar, por realizar, né? Porque a gente vive disso, né? A gente sonha e as pessoas, famílias, amigos, sonhando em conjunto, parece que fortalece. E a realização disso, a parte boa de tudo isso, é que quando a Jaci chega e se ilumina, eu me sinto iluminado também. Eu me sinto vitorioso também, porque nós somos uma extensão de luz e resistência, de luta, né? Então, eu fico muito grato por essa oportunidade, porque colocar a Dona Bega, né, ali na biblioteca, Abigail Alves da Silva, Dona Bega, minha mãe, então isso foi o máximo para a Dona Bega, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz de podermos estar aqui dialogando, né, tranquilamente, porque é família, né? Então, eu me sinto muito feliz e eu gostaria que você falasse um pouco do que você já realizou enquanto você sonhava e o que você ainda tem, assim, sonhos a alcançar. Bom, essa é uma pergunta bastante profunda. Mas, antes mesmo, Cristóvão, de falar desse período, né, em que eu estive na administração, né, do nosso município, acho que é importante a gente registrar que, enquanto professora, né, da sala de aula mesmo, enquanto coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, enquanto
profissional, eu ocupei uma série de espaços, e à medida que a gente ia ocupando esses espaços, a gente ia forjando determinadas situações até implantar algum projeto que viesse ressignificar a vida do nosso povo na nossa cidade. Então, por exemplo, quando eu ocupei o espaço enquanto diretora, foi a primeira vez em que eu assumi na educação municipal uma função, prestei um teste seletivo, que foi um teste seletivo de caráter nacional, eu tirei em segundo lugar nesse teste seletivo e me deu o direito de escolher uma escola. Eu escolhi exatamente a escola Moacir Gratidiano Dorileu, por ser uma escola nova, onde eu ia principiar um projeto. E foi exatamente nessa escola que eu principiei o projeto da gestão democrática. Lá eu adotei esse projeto, que foi fruto de uma pesquisa acadêmica que eu fiz na UFMT, que comprovava que onde há democracia, os resultados, a produtividade era bem melhor no campo da educação. Então, eu adotei, eu fui a primeira diretora eleita pelo voto popular, e através dessa experiência é que a Secretaria Municipal, à época, tendo como secretária Secharenko, adotou a eleição para diretora nas escolas municipais. E tão logo foi para o Estado, também adotou lá. Também, enquanto coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, eu implantei um projeto chamado A Cultura e as Minorias Ação Educativa, onde trazia para a Secretaria da Educação a necessidade de colocar no currículo escolar as questões relacionadas à questão da negritude, à questão indígena, à questão das mulheres no currículo escolar. Depois disso, numa militância do movimento negro em nível nacional, eu tive a oportunidade de compor uma comissão nacional de 5 membros, eu representei a região centro-oeste, e a gente elaborou uma plataforma a ser apresentada aos presidenciáveis à época, isso em 2002. E foi que o atual presidente, à época, Lula, que ganhou as eleições, ele já, de pronto, assinou como primeiro ato do governo dele, foi exatamente no dia 9 de janeiro de 2003, sancionar a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura no currículo escolar. Então, participamos disso. Depois, eu ocupei na Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, a gerência de quilombos. E lá nós tivemos a oportunidade de elaborar o decreto que dava tratativa às questões das terras quilombolas, porque à época era um conflito muito grande, você sabe, em Mata Cavalo. Sim. Chegamos de até ir a Mata Cavalo, da gente ser recebido por jagunços com arma. Sim. E tudo. Foi eu, o doutor Cláudio Braga, do INCRA à época, trouxemos a ministra aqui em Mato Grosso para conhecer Mata Cavalo, conhecer o Quariterê em Vila Bela. Foi o primeiro contato que ela teve, inclusive, com quilombos, foi nesse período. Nós realizamos uma experiência piloto no quilombo Calunga, que é o maior quilombo do mundo, que fica no estado de Goiás. Levamos lá o presidente Lula, deu mais de 10.000 autoridades nacionais e internacionais naquele quilombo para conhecer a realidade de um quilombo. Iniciamos ali todo um projeto de sustentabilidade daquele quilombo. E nesse processo, aí depois eu assumi a diretoria, fui diretora de políticas de ação afirmativa do governo federal, onde traçamos ali a política de cotas, o Estatuto da Igualdade Racial, o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, enfim. Foi uma contribuição que nós principiamos, que demos a esse país, ao nosso povo. E isso me levou a retornar depois a Cuiabá num projeto de candidatura à prefeitura. Eu era candidata a prefeita, mas nesse processo de aliança vimos formar uma chapa, à época que foi com o atual deputado Wilson Santos, que nós formamos aquela dobradinha e vencemos as eleições. E, fruto disso, eu conduzi o processo de transição da prefeitura, e nós constituímos, vinculada à vice-prefeitura, a diretoria de políticas especiais voltadas para a questão da promoção da igualdade racial e a questão de gênero. E foi aí que foi
teve todo um desdobramento. Constituímos um comitê de enfrentamento à violência. Cuiabá era a única capital que não tinha, nós constituímos esse comitê de enfrentamento à violência à mulher. Retomamos, que tinha sido desativado, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e implantamos o Conselho de Promoção da Igualdade Racial do município. Nós realizamos uma série de projetos, inclusive, que motivou as escolas, despertou realmente as escolas a tratar a questão étnico-racial, que foi o projeto, né, Cuiabá Afro, Beleza e Gênio, no município de Cuiabá. Várias escolas se envolveram com isso, estudar a questão do povo negro no país, pensar um novo conceito de beleza também, né, conhecer a genialidade do povo negro, que era toda invisibilizada. Enfim, conseguimos fazer alguns trabalhos nessa natureza, como também implantamos, que foi o primeiro centro de atendimento integrado à mulher vítima de violência do país. Constituímos uma gestão compartilhada no município de Cuiabá. Isso colocou Cuiabá num patamar elevado. Cuiabá foi referência, né, para todas as capitais do nosso país. Eu fui em várias levando esse projeto, essa experiência. Infelizmente, você sabe que era uma política de governo, deveria se tornar uma política de Estado, mas não tivemos o tempo necessário para isso. Mas eu posso afirmar, sem dúvida nenhuma, que muito daquilo que foi semeado permaneceu. Eu, por exemplo, eu sinto muito de quem veio assumir a responsabilidade sobre a prefeitura, logo depois, né, de que eu estive lá, não teve a consciência necessária, por exemplo, de manter a primeira biblioteca oficial, né, que tinha obras falando da questão da negritude e da questão da mulher. Cuiabá foi a primeira. Nós homenageamos uma grande mulher que foi a Dona Bega, sua mãe. Isso foi referência para o país. Nós recebemos obras de vários estados e de alguns países de África, que faziam parte do nosso acervo. Aí você deixa a administração, entra outro e acha que nada disso tem valor. E sucumbiu com isso. Mas as pessoas têm isso na memória. As pessoas têm isso na memória. Se não tem, precisam passar a conhecer essa história e a entender da importância disso. Então, são situações assim que nós semeamos até hoje, mesmo já estando afastada diretamente de ter uma posição de poder no município, mas até hoje encontramos uma série de educadores, de alunos que eram até menores à época, hoje já são adultos, já constituíram família, e lembram de tudo aquilo que foi realizado. Você lembra que nós colocamos na pauta da cidade as questões da mulher através da Marcha das Violetas? Sim. Nós passávamos por aqui. Até na LDO também. LDO, pela primeira vez, né, políticas públicas passaram a fazer parte de LDO, de LOA no município, né, de um plano plurianual, porque até então eram vendados os olhos para essas questões tão importantes, né? Então, eu fico muito feliz. Encontro alunos, inclusive, que se tornaram professores ou se tornaram profissionais e estão já engajados nessa causa. Fruto do trabalho que você desenvolveu, que eu desenvolvi, a Divande, Carlão, Nieta, uma série de outras companheiras desenvolveram nesse período onde nós estivemos à frente da prefeitura. E não vejo que seja à toa, e felizmente eu digo isso, né, o prefeito Emanuel Pinheiro entendeu a necessidade e resgatou, né, a questão das políticas para as mulheres, constituindo uma secretaria municipal da mulher no município. Deu um incentivo a mais para o Conselho Municipal da Igualdade Racial, né? Constituiu esse espaço aqui do MISC, que dá essa visibilidade também para as nossas questões. Hoje você desenvolve um trabalho fabuloso aqui. Quer dizer, tudo isso é somatória de esforços, de pensamento, de sonhos, mas, acima de tudo, de muita luta. E resistência. Né? Resistência do nosso povo nessa cidade. Então, às vezes, a gente se cobra muito e se abate ao perceber. Dá até, às vezes, a sensação que tudo aquilo que você fez de nada adiantou. Mas adiantou sim. Adiantou sim, porque sementes foram
sabe, plantadas, foram semeadas e de uma forma ou de outra estão germinando em pessoas das novas gerações que estão vindo. Né? E felizmente nós estamos aqui para testemunhar ainda, nós estamos aqui na resistência, né? Já estão falando que nós somos assim dinossauros, né? Patrimônio. E ao mesmo tempo dando posse mais a 5 membros da Silbras. Inclusive, vamos ter a honra de receber aqui em Cuiabá, né, o doutor Fabiano, que é de Londres, né? Eu o convidei, ele já tem algumas obras na área da ciência, né, porque ele é médico, né, e ele tem várias obras, também escreve poemas e tudo mais, e ele já aceitou o convite e vai estar vindo diretamente de Londres para estar tomando posse na Silbras Mato Grosso e levando as obras matogrossenses lá para a Europa, particularmente, né, para a Inglaterra. E vamos ter a participação da nossa queridíssima também poetisa, escritora Ilma, né, que é do Maranhão. Na verdade, ela é daqui de Mato Grosso, mas já há muitos anos ela foi embora para o Maranhão. Hoje participa de várias academias na Europa também, e nesses encontros da vida literária, né, estivemos lá na Europa e conversamos muito, estivemos no Rio de Janeiro, e eu a convidei para integrar a Silbras Mato Grosso, que ela se sentiu assim, muito honrada. Ela falou, meu Deus, a minha terra vai me dar uma posse desse porte. Então, ela ficou super feliz e já confirmou participação também. Então, é uma série de trabalhos, né? E agora, através da Silbras, nós queremos divulgar o trabalho, né, desses grandes artistas aqui da nossa terra, em outros municípios do nosso estado, exemplo de Vila Bela, exemplo de Colíder, que eu quero estar levando, né, um projeto nosso para esses municípios, como também em caráter nacional e internacional. Se o encaminhamento que nós estamos dando der certo, juntamente à Silbras Nacional, há um propósito de nós estarmos indo para Angola, né? Levando alguns artistas daqui para representar a Silbras Mato Grosso, Brasil, em Angola. Como também pretendemos receber a Silbras de Pernambuco, aqui em Cuiabá, para fazer essa fusão da cultura, inclusive da musicalidade, né? Que é o frevo lá, que não é, a gente pensa que é só do Recife, né, só de Pernambuco, mas não, o frevo é nacional, né, é tombado como patrimônio nacional. Então, trazer um grupamento maravilhoso lá de Recife para cá, de Olinda para cá, e eles terem esse contato com o nosso rasqueado, com a nossa poesia, com a nossa música, com a nossa capoeira, com a nossa arte plástica, enfim, né, tudo, fazer essa troca, esse intercâmbio maravilhoso. Esses são os planos, os projetos para este ano de 2023 a 2024. Então, nós estamos aqui, né, esperançosos que isso tudo possa ter ressonância, principalmente nas nossas autoridades, né, seja em nível de capital, de estado e nacional também, que muito nos alegra saber que agora a cultura, a arte, né, brasileira vai ter valor nesse país. Axé! Eu fico muito feliz por isso, né? Assim, é óbvio que 10, 15 minutos não dá para falar de uma vida inteira dedicada, né, a uma causa, né? A algo que nos é tão importante, que é a liberdade, né? A gente preza pela liberdade. Então, eu fico muito feliz. Eu estou vendo você com esse troféu. Esse troféu é de França. Prêmio Artista do Ano, né? Eu recebi esse prêmio por esses 2 trabalhos, inclusive penso que já conhecidos, ou se não deve ser conhecido, né? Que é o Conhecendo Cuiabá, e aqui que ainda espero lançar, no máximo até o mês de março, esse livro vai passar, né? Isso aqui é 2 livros solo, e fora esses outros que eu já participei, antologia Vozes Portuguesas, participam escritores, né, escritoras, poetas e poetisas do Brasil e de Portugal, dos países, na verdade, que falam a língua portuguesa. Em 2019 e 2021 também fui selecionada entre as 100 melhores poetas, né?
este livro, Isabel, a Princesa das Camélias, onde a gente fez toda uma revisão da história dessa mulher, que até então a gente menosprezava, ignorava, né, e até de forma pejorativa nós a destratávamos, mas fizemos todo um processo de pesquisa para poder registrar isso. E tem o último que eu participei, que é uma homenagem, um tributo a Maria Firmina dos Reis, que inclusive eu acho que é o maior poema que eu escrevi, foi para Maria Firmina. Só um minutinho, que ele escapuliu aqui das minhas mãos. Mas já está aqui nas minhas. Já está aqui. Né? Esse tributo a Maria Firmina, né, é uma coletânea, na verdade, em que antologia poética, onde participam vários escritores. E esse aqui também é um que eu participo, que é lá do estado de Santa Catarina, né, a Academia de Arte Cultural que eu participo. Então, eu tenho participado. Isso eu trouxe apenas alguns, já tem vários outros que eu participo, né, e já estou escrevendo mais 2 contos, né, para ser lançado ainda este ano, e vou lançar um livro de poesia, só com poesias e poemas meus. Maravilha. Eu penso que se a ignorância escraviza, o conhecimento liberta, né? E a gente nós precisamos ser reflexo de liberdade, conhecimento, sabedoria para o nosso povo, né? Nós temos que refletir isso na base. Isso é muito, muito importante. A leveza, o sossego na alma, porque você, além de referencial, você também é o reflexo, né? Reflexo daquilo que a gente pode, mas que os outros também podem. Não é algo que a gente é egoísta de esconder, é egoísta de não socializar e falar, você também pode. Nós estamos juntos. Eu sonhei, realizei, corri atrás para que pudéssemos conquistar esse sonho, mas você também pode. Então nós somos isso, né? Referencial para aqueles que estão nas comunidades, para aqueles que estão no quilombo, para aqueles que estão lá. Eles também são referencial para nós de resistência, e nós somos referenciais daquilo que há de melhor em nós, realizado em sonhos, né? Que é muita resistência, e é muito bom poder ver e sentir isso. Eu gostaria para... E agora já tem mais um convite para a França. Disso que você fala, mas você fala desse convite para a França, e depois você me fala qual a importância da democracia, qual a importância da gente poder respirar, de podermos respirar novamente esse ar de liberdade, esse ar gostoso do Ministério da Cultura, até porque você que já viajou vários países, primeiro lugar que as pessoas te levam, a primeira coisa que eles falam é da cultura. E aqui a primeira coisa a ser atacada foi a cultura, enquanto Ministério, representação de tudo isso. Então eu gostaria de você falasse um pouco desse convite de França, né, da França, e da importância da democracia. Não, eu confesso que a minha alma estava extremamente entristecida. E até parte do que eu escrevi nesse período, nesses últimos 4 anos, né, principalmente nesse período da pandemia, foi fruto exatamente desse extravasamento da minha alma em relação à realidade que nós estávamos vivendo. E agora eu confesso que aquilo que eu escrevo já expressa muito mais alegria, expressa esperança. Isso porque a democracia nos possibilita isso. Né? Na democracia, eu tenho esse direito de ir e vir, eu tenho esse direito de me expressar. Evidentemente que esse direito de expressar, ele vem com um pressuposto, né, acima de tudo. Também eu tenho o direito de me expressar, desde aquilo que eu expresse não venha, né, ofender, magoar, excluir, discriminar, né, através de um preconceito que eu tenho, provocar algum mal ao próximo. Então, eu tenho essa liberdade. E como nós sempre fizemos a opção, né, Cris, pelo amor, né, nunca pelo ódio, então aquilo que se exala da nossa alma, através da fala ou da escrita, evidentemente que vem nesse sentido, sempre no sentido de fortalecer uma cultura de paz. A democracia, acima de tudo, é isso, né? É respeito, né? É saber se colocar na posição do outro, é querer entender o outro,
né, e poder construir coletivamente, né, com esforços múltiplos. Acima de tudo, reconhecer o diverso, o que as posições antagônicas a isso nem sequer permitem, não se reconhece esse diverso da mulher, esse diverso de ser mulher, de ser homem, de ser o que quiser ser, não reconhece. Agora nós podemos ser o que nós quisermos ser, né? Quisermos ser. Então, para mim, o fundamental da democracia é isso, e saber que o Ministério da Cultura, né, o próprio Ministério da Educação, né, vai poder desenvolver todo um trabalho de acolhimento a esse diverso do nosso país, né, nos reconhecer da forma que somos e acolher projetos que venham exatamente a valorizar o que nós chamamos de mais belo, de mais rico no nosso país, que é essa diversidade cultural. Então, eu fico muito feliz. E quando eu estive, né, meu esposo, inclusive, Jefferson, me acompanhou nessa jornada na Europa, nós estivemos ali na Itália, lançando esses 2 livros nossos lá na Embaixada do Brasil, e num palácio cultural também lá, foram 2 lançamentos na Itália, e depois nos dirigimos até Paris, né? Então nós fizemos esses lançamentos lá. Mas antes, nas prévias, né, que eu falo, na resenha antecedendo aos lançamentos, as pessoas manifestavam uma preocupação muito grande. Falaram, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo no Brasil? Né? Olha, tantas coisas assim que nós estamos estarrecidos a observar o que está acontecendo no Brasil. Mas depois, já nessa troca, né, nesse intercâmbio, nem que seja virtual, as pessoas também já manifestando uma alegria, né, pela conquista da retomada da nossa democracia, em que pese ainda engatinhando, mas é um processo de democracia que vai passar a ser amadurecido, vai crescer, né, e vai se consolidar para que não sofra mais ameaça nenhuma. Então, para nós é uma felicidade muito grande. E até por conta disso tudo, dessa participação, desses novos ares no nosso país, acabamos de receber, na semana passada, um convite para retornar, né, à França para fazer 2 novos lançamentos. Só que me fizeram um pedido, professora, essas obras que a senhora veio lançar aqui, estavam em português, em espanhol, nós gostaríamos que a senhora, né, passasse também, colocasse em português e em francês. Então, já estamos tomando essa providência e eu espero só ter condições agora de viabilizar a minha participação em abril, lá em Paris, né, lançando juntamente com os nossos camaradas, Mestre Mola lá, o Gaspar, né, estão nos aguardando para esse lançamento. Se a gente conseguir viabilizar, ter o apoio devido das nossas autoridades aqui, com certeza, mais uma vez, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, vai se fazer representar lá, levando uma parcela da nossa cultura, né, cuiabana, matogrossense brasileira, para esses novos ares, outros espaços, outros chãos aqui, né, desse planeta Terra. Então, eu estou muito feliz com tudo isso e tenho plena convicção que tantos outros também podem, né, desenvolver um trabalho dessa natureza. A Silbras Mato Grosso veio exatamente com esse objetivo. Eu sou Cristóvão Luiz, o timoneiro desse imenso navio chamado Web Kizomba TV, o canal da Resistência Viva em Mato Grosso. Agora, um alô para vocês, internauta. Passe lá, deixe seu like, clique estrela no Facebook, Instagram, no YouTube, no Twitter, até para que melhor possamos atendê-los. É um prazer imenso, né? Nós vamos encerrando a nossa participação aqui no Dialogando com a Cultura. É um prazer imenso. E você falando, Jaci, me reporta a Martin Luther King e James Baldwin, que coloca na lápide dele. Ele dizia assim, para o período de 1960, naquele período da marcha de mais de 1 milhão de pessoas em Washington, ele dizia assim: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada, absolutamente nada pode ser modificado se não for enfrentado. Então, muito obrigado, gratidão. Eu me sinto assim como se nós estivéssemos no jardim de casa, estivéssemos na varanda de casa, e é isso, né? Às vezes a gente fala, apesar da distância, estamos sempre próximos por essa conexão
seja na cosmovisão africana, né? Seja essa visão essa conexão da irmandade, mas a gente sempre está junto e a gente sempre tem a leveza na alma e no coração do nosso dever cumprido, hoje, amanhã e sempre, né? E gostaria muito que você deixasse aqui para os nossos internautas, né, uma palavra de axé, uma palavra de conforto, de esperançar, de aquilombar, nesse momento de alegria, né, pela retomada. Eu quero mais uma vez agradecer nessa rica oportunidade que o Web Kizomba, através do Cristóvão, o mestre Lindomar, estão nos dando aqui, e poder compartilhar um pouco, né, da nossa história de crescimento, de luta, né, de resistência, mas também de conquistas. A vida é difícil, sem dúvida nenhuma, principalmente para nós, povo negro, nós mulheres negras, mas sempre é possível, né, se a gente se irmanar, se a gente tiver um propósito bem firmado, saber aonde a gente quer chegar, é possível, né? Como diz lá, é Ubuntu mesmo, né? Ubuntu. Inclusive escrevi um poema, Ubuntu, que numa próxima oportunidade eu quero compartilhar aqui com vocês. Arte, cultura, educação. Web Kizomba TV, juntos com você na cultura afro e indígenas brasileira.